Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. O Pequeno Aranha e eu levamos a família para uma trilha em Utah nesta semana e foi incrível, apesar das encrencas ocasionais do Pequeno Aranha. Mas quando voltamos havia uma enorme quantidade de figuras que precisamos abrir, então vamos passar por cada uma delas individualmente. Mas isso não é tudo, fiquem por aqui. Porque ao longo deste vídeo vamos anunciar os vencedores dos 3 sorteios máximos do Homem-Aranha. Então fiquem ligados, ainda tem muita diversão pela frente. Vamos começar com as 2 figuras que recebi da linha Gamer VS, começando pelo Miles Morales com seu traje de Brooklyn 99. Agora vocês sabem que eu não sou muito de jogar videogame, e pra ser sincero, eu nunca joguei o jogo do Homem-Aranha. Mas eu adoro action figures e definitivamente conheço o jogo. Então acho que posso falar um pouco sobre esse traje do Brooklyn 99. Então, quando eu olho para isso, não sei quantos anos o Miles tem no jogo, mas isso aqui parece um homem adulto. Isso certamente não parece o Miles adolescente, pequeno e magrinho. Ele parece muito mais um Miles adulto de verdade. Acho que consigo ver a semelhança com o Miles por causa desse tom, quase como um cinza carvão com aparência avermelhada na figura. E aí eu consigo trazer um pouco da vibe do 99 com o visual desse emblema de aranha. Ele realmente é diferente nas costas do que na frente. Agora, isso obviamente tem uma vibe bem tecnológica. Tem muitos componentes brilhantes na armadura superior dele que se estendem até a máscara. A máscara ela quase tem um estilo de capacete, com tipo uns visores infravermelhos. Ele tem algo que parece quase o que você veria com a Viúva Negra, tipo aqueles disparadores de viúva no pulso. E aí, claro, é tudo muito tecnológico da cintura para baixo, com, sabe, quase um cinto de utilidades estilo Batman. E as calças são mais tecnológicas e utilitárias do que spandex. E ele está usando botas de verdade, não aquelas meias de super-herói. Então ele é meio que um super-herói blindado da cintura para cima, e da cintura para baixo parece mais um G.I. Joe. Mas isso cria um efeito muito bom, e tudo se encaixa em harmonia por causa do esquema de cores. Agora, a figura vem com alguns acessórios bem legais. Ele tem esses 2 efeitos diferentes de teia de aranha, são bem legais. Eu gosto do aspecto translúcido de ambos. Eu não acho que eles necessariamente se encaixem em nenhum lugar da figura, mas consigo me imaginar usando eles de alguma forma em uma exposição. E ele também vem com 3 conjuntos completos de mãos. Ele vem na embalagem com os punhos fechados, vem com as mãos clássicas de lançar teia. Essas coisas que chamei de disparos da Viúva Negra são quase certamente lançadores de teia, agora que vejo as mãos de lançar teia. Boa articulação aqui, quase 90 graus de dobra no joelho e ótima flexão abdominal dão efeito acrobático. Visual incrível, meu favorito para qualquer figura do Homem-Aranha. As mãos de escalar paredes são legais, com ótima dobra nos nós dos dedos, mostrando bem a pressão. Mas o que é realmente legal é que essas não são simplesmente luvas pretas reaproveitadas. Não, elas têm um motivo vermelho blindado indo desde o dorso das mãos até os dedos. Então elas são exclusivas para esse traje e realmente combinam muito bem. Acho que estou mais animado pelos outros Miles que fazem parte dessa série. Esses ainda não chegaram para mim da Hasbro Pulse, o design porto-riquenho e também o Miles Ultimate normal. Mas no que diz respeito a ter uma figura única que definitivamente pode se encaixar na sua exposição do Aranhaverso, essa aqui é muito boa. Agora vamos dar uma olhada na Felicia Hardy como a Gata Negra. Quando comecei a ler os quadrinhos do Homem-Aranha, a Gata Negra e o Homem-Aranha eram um casal, eles estavam namorando. Na verdade, o Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, provavelmente deveria ter se chamado Homem-Aranha e a Gata Negra. Porque eram realmente as aventuras em dupla deles que a gente acompanhava naquele título. Só depois de vários meses lendo Homem-Aranha que a Mary Jane admitiu que sempre soube que o Peter era o Homem-Aranha, que ela tinha descoberto isso muitos anos atrás. E o relacionamento deles meio que reacendeu, e o Peter e a Gata Negra meio que deram uma esfriada. Então por esse motivo a Gata Negra tem um lugar muito especial no meu coração agora. Nós já tivemos várias figuras da Gata Negra ao longo dos anos, mas todas elas têm algum pequeno defeito. Algumas delas parecem até cartunescas demais, outras são quase exageradamente sexualizadas, com o decote dela e tudo mais. Eu acho que essa aqui realmente faz um ótimo trabalho ao capturar os aspectos felinos do traje dela, com um pouco de pelo nos tornozelos e nos antebraços. Enquanto ainda é um traje de gato funcional, lembre-se, Felícia é uma ladra de gatos, então aqui ela está com um daqueles macacões de couro estilo Missão Impossível, que faz sentido para a profissão dela. E você tem esse detalhe branco que contorna o traje que eu acho que ajuda a dar muito mais estilo para ele.
Eu realmente adoro essa escultura do rosto, sabe? Ela tá com um meio sorriso no rosto. E a máscara, ao invés de ser simplesmente uma máscara comum, na verdade são óculos com um efeito de vidro muito legal sobre os olhos dela. E claro, os olhos têm a nova tecnologia de impressão a jato de tinta, que basicamente revolucionou o visual de qualquer figura da Marvel Legends que tenha o rosto exposto. Quero dizer, as figuras de agora, comparadas com as de apenas 2 ou 3 anos atrás, estão em um nível completamente diferente, e essa gata negra é mais um ótimo exemplo disso. Eu gosto que o rabo de cavalo dela é articulado, permitindo, se quiser, deixá-la pendurada de cabeça para baixo. Você pode mudar a gravidade para esse lado e fazer várias coisas, isso é muito legal. Ela tem um par de mãos com garras, que eu acho que ficam muito legais, mas ela também veio com um conjunto adicional de mãos, que inclui um punho fechado e uma mão para segurar as coisas. Onde ela está segurando a varinha de Watum. Muito legal. Eu não faço ideia se a varinha de Watum aparece no videogame. Esse era o objeto-chave da edição anual número 2 do Homem-Aranha, que foi o primeiro encontro entre as duas maiores criações da Marvel de Steve Ditko, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Eles lutaram e tentaram recuperar a varinha de Watum. É algo que foi usado várias e várias vezes na história da Marvel. Especificamente foi um dos totens que precisavam ser recuperados durante o crossover Jotelá Vingadores. Então realmente um acessório muito legal para acompanhar. Gata Negra, além disso, tem esse centro fluorescente verde translúcido que dá muito mais charme do que apenas uma peça simples de plástico. Então, eu odeio admitir, porque eu realmente gosto da Gata Negra, mas honestamente, talvez minha parte favorita de toda a figura seja a vara de Watum. Ei, pessoal, se vocês assistiram a minha análise da figura do Homem-Aranha Máximo, vocês sabem disso. Eu prometi sortear totalmente de graça 3 dessas diferentes figuras. Então tudo o que vocês precisavam fazer era deixar um comentário e já estavam concorrendo a uma dessas. E nós recebemos mais de 1000 comentários naquele vídeo. Então o que eu vou fazer é pegar este iPad, dar uma sacudida para o gerador de números aleatórios. E ele caiu no 892. Vamos aos comentários e conferir qual foi o número 892. E esse vai ser o vencedor do nosso primeiro Maximum Homem-Aranha. Então o primeiro Maximum Spidey vai para Aiden Charlton Aiden. Me envie um e-mail no endereço aí embaixo e vamos encontrar uma forma de te entregar sua figura, tudo bem? Estamos de volta e indo atrás do grandão. Sim, enquanto eu estava fora, meu Maximum Hulk chegou e tenho que admitir que é um pacote bem robusto. Você pode ver aquele ótimo efeito do tapa com o vento soprando, muito legal. 3 cabeças separadas que quando o Duane estava descrevendo isso na live, eles realmente mencionaram especificamente os diferentes artistas que essas cabeças lembram. Eu gosto disso, sabe? Este é o melhor lugar para a história dos quadrinhos e action figures, então essa conexão entre os quadrinhos e os action figures é algo que eu realmente gosto. E quando eles começam a falar sobre, sabe, Mike Deodato, Ed McGuinness, Dale Canaan, você sabe que aquelas cabeças foram baseadas nesses artistas, assim como o Máximo Homem-Aranha foi baseado na arte do Todd McFarlane. Isso realmente me empolga. Então vamos abrir esse cara, dar uma olhada e ver exatamente o que temos aqui. Ok, vamos começar com a cabeça do Dale Keown. E eu quero começar por essa. Por um motivo, porque quando o Keown estava trabalhando no quadrinho, ele estava trabalhando com o escritor extraordinário Peter David. E infelizmente nós acabamos de perder o Peter David. Ele faleceu há poucas semanas. Peter David teve uma sequência de anos sem precedentes escrevendo um incrível Hulk. Quero dizer, ele é o escritor definitivo do Hulk. Então, quando você pensa em todas as grandes histórias, do maestro ao Hulk inteligente, ao Hulk cinza, sabe? Tudo isso aconteceu durante a grande fase do Peter David. Então é meio que uma coincidência esse Hulk máximo sair justamente numa época em que precisamos homenagear o Peter David. Mas vamos todos mantê-lo em nossa memória daqui pra frente. Eu também queria começar por esse porque acho que é o mais único que já tivemos. Sabe, a gente nunca teve esse Hulk sorridente, inteligente, com o cabelo penteado para trás antes, e acho que eles fizeram um trabalho muito bom capturando isso. Agora, sobre o corpo, sei que houve várias reclamações sobre o uso de peças reaproveitadas e que muita coisa lembra os Hulks anteriores. Com exceção dessa parte superior meio plástica, esse tórax superior meio emborrachado. E sabe, quando você tá aqui olhando, parece realmente incrível, mas quando você vai tocar, é meio estranho, cara, e não é. É o mesmo material aqui atrás, nos músculos das costas dele, só que não afunda do mesmo jeito que na frente. Eu sei que o propósito disso era pra gente conseguir uma articulação incrível, realmente trazer os braços pra frente.
Mas olha como isso fica meio amassado, é meio esquisito, sabe? Eu acabei de abrir esses aqui. Esse é justamente o objetivo desses vídeos, eu estou vendo eles pela primeira vez, então é a primeira vez que estou mexendo mesmo nesses aqui. Eu gosto das articulações com catraca no ombro, porque sabe, você consegue ouvir esse clique e sabe que vai ficar no lugar. Mas tenho que admitir que isso aí ficou meio estranho, ficou um visual meio esquisito pro Hulk. Agora, ele é uma figura imponente. Quero dizer, ele é um cara bem grande e a articulação da cabeça é muito boa. Vou te falar uma coisa. Que tal olharmos outras cabeças e comentarmos suas inspirações enquanto analisamos a figura? Agora, eu tenho a cabeça do Ed McGuinness, e eles realmente conseguiram capturar aquele estilo quase futurista e bombástico do Ed McGuinness, que lembra um pouco o Cub. E ele deixou uma marca indelével no Hulk com aquela musculatura grande e meio arredondada, e essa figura realmente combina muito com isso. Eu realmente acho que o peitoral enorme e aqueles músculos do pescoço flexionados se destacam muito com a cabeça do McGuinness. E quando você coloca os ombros para trás, sabe? E pode inclinar ele bastante para trás. Sei lá, isso é bem legal. Quero dizer, isso definitivamente é um visual e um Hulk realmente forte, com aquele aspecto de fúria descontrolada. Minha maior reclamação sobre isso é que já tivemos isso antes, sabe? Já tivemos uma figura definitiva do Hulk vermelho do Ed McGuinness. Eu sinto que já tivemos um Hulk verde. Não tenho certeza se estou lembrando direito disso, mas parece que essa é uma cabeça que já tivemos. E se a ideia por trás da linha Maximum é, sabe, entre aspas, esse é o único Hulk que você vai precisar. Tipo, esse é o Hulk definitivo. Então eu acho que a gente deveria ter recebido talvez um pouco mais de um visual old school, tipo um Sal Buscema, John Buscema, Reb Trimpe, uma cabeça com um visual dos anos 70 para acompanhar o visual dos anos 80 e 90 do Dale Keown. E depois tem o próximo que a gente vai ver. Mas quanto a esse aqui, quero dizer, ele realmente traz energia, que é uma das grandes marcas da arte do Ed McGuinness. Então, nesse sentido, é ótimo. Eu só, sabe, queria que não fosse algo que a gente já tivesse visto, eu preferia muito mais ter algo novo para nossa terceira cabeça. Esse aqui foi chamado pelo Dwight durante a transmissão ao vivo de cabeça do Mike Diodato. E Mike Diodato é um artista brasileiro brilhante. Ele está na ativa há muito tempo. Você já viu o trabalho dele em várias coisas e ele realmente tem um estilo bem, sabe, exagerado. Mas quando eu penso no Hulk do Diodato, eu penso em todas as veias, todos os pontilhados e as listas da musculatura. Ser capaz de ver cada um dos tendões como se estivessem saltando para fora. Não necessariamente esse Hulk mais, sabe, McGuinness ou o Hulk mais clássico, e embora ele tenha um pouco mais daquele penteado dos anos 70, eu não sei, cara. Acho que o pessoal vai chamar esse de Hulk Coringa, porque essa boca é simplesmente extrema. Quero dizer, se eu fosse um vendedor da Colgate, isso seria como um sonho se tornando realidade. São esses dentões enormes. Então, eu não sei. Talvez possa ter uma pose em que eu consiga usar isso, mas é que a boca está tão exagerada que eu não sei se isso realmente me dá aquelas vibrações do Diodato que eu quero. E definitivamente, o corpo não combina, sabe, com o estilo dele tanto quanto eu gostaria, então eu não sei. Acho que devemos colocar a cabeça do Keown de volta e dar uma olhada em alguns dos acessórios que esse grandão trouxe. Então, vimos essas mãos abertas enquanto analisávamos a figura, e acho que com certeza são as minhas favoritas. Sabe, são as que realmente expressam aquela fúria. E esse monstro Hulk é como se ele estivesse prestes a te agarrar, vindo pra cima de você. Então, com certeza, as mãos mais abertas são as minhas favoritas. Mas nós recebemos mais 2 pares para usar. Com essa figura realmente não dá para ter um Hulk sem punhos, e esses são monstruosos, são realmente grandes. Se você já estudou escultura clássica, sabe que Michelangelo Davi é geralmente considerado um dos maiores escultores de todos os tempos. Mas nessa escultura, ele propositalmente fez as mãos e a cabeça desproporcionalmente maiores em relação ao resto do corpo. E esses punhos eles meio que passam essa sensação, e isso realmente lhes dá uma quantidade tremenda de poder. Se você sabe, Thor, Hércules ou coisa, e vê esses monstros verdes vindo na sua direção, você sabe que está encrencado. Então, muitos méritos para o punho gigante. Eles também têm uma boa articulação bem no pulso, então você pode colocá-los em algumas posições inclinadas, ou vindo por cima. Então, a articulação muito boa, gira bem ao redor, dobra legal, um punho super bom para o gigante esmeralda, e aí você tem as mãos abertas. E eu tenho que admitir às vezes, se estou assistindo ESPN tarde da noite e passam aqueles comerciais de competições de tapa, onde 2 caras enormes e fortes ficam se batendo com a palma da mão aberta.
eu fico meio fascinado com isso. Mas pro Hulk, esse é realmente um acessório muito útil. Por causa de como ele sempre usou seus poderes. Desde o começo, o Hulk conseguiu criar algo como um trovão com isso. E quanto mais eu brinco com essa figura, mais eu acabo gostando desse tronco meio bobo, meio pegajoso, sabe? Porque realmente ajuda a unir as coisas. Então vamos pegar alguns dos outros acessórios e ver como eles funcionam com essas mãos enormes e barulhentas. Ok, isso é realmente muito legal. Peguei novamente a cabeça gritando do Ed McGuinness para essas porque achei que combinava muito. Olha só, olha essas mãos se juntando para criar esse efeito de estalo de nuvem de trovão. E elas não são completamente transparentes, são transparentes só aqui atrás. Mas desse jeito, tem só um pouquinho de cor, como se estivesse saindo direto das mãos do Hulk. Ah, isso ficou realmente incrível. E se você reparar, elas têm um clipe que vem e prende bem no pulso, bem onde as mãos se encaixam no pulso. Mas aí elas são esculpidas de forma que se encaixam perfeitamente sobre os nós desses dedos. É um detalhe muito legal e elas encaixam e ficam muito bem. E o bíceps e o tríceps estão em uma articulação meio solta, então você pode girar um pouco para conseguir movimentar. No entanto, você precisa disso para conseguir juntar bem as mãos. Digo, você consegue deixá-las bem retas, o que é muito bom agora. Uma coisa que eu vi com outros avaliadores, acho que foi provavelmente o Char Dimas que disse isso, é que é realmente difícil descobrir como fazer esse efeito funcionar. É como se você tivesse que meio que tentar só para ver se funciona, não é? Não parece atravessar nada, pelo menos eu não consigo perceber que realmente atravessa alguma coisa. Eu não sei se era para atravessar assim. É arredondado como se fosse para ser desse jeito. Talvez vá no punho. Mas a gente viu na parte de trás da embalagem, onde ele meio que cria esse visual de trovão. Mas eu queria que isso fosse um pouco mais justo, que encaixasse melhor. Mas em termos de facilidade de uso e formato de encaixe, esses acessórios Thunderclap realmente são muito legais. É, veja, ele quase encaixa melhor quando você coloca direto no punho, na verdade fica bem justo ali. Sabe, eu estou girando isso aqui para todo lado e não sai. E realmente dá um movimento de impacto bem poderoso e dinâmico ali. Então, sabe, talvez a gente possa usar mais com a mão em punho, mais do que com as mãos de trovão. Esse é o acessório com o qual eu vi as pessoas se divertindo mais. E é tipo aquele negócio de míssil foguete, muito legal, com um efeito de chama saindo da parte de trás. E quero dizer, tem uma escultura bem decente. Não há muita cor, mas quando você desmonta, adoro o efeito simples dos fios de cor diferente e a coluna passando por dentro. Já vi isso usado em fotografia de action figures. Vi alguém fazendo algo bem legal assim. O foguete estava meio que atravessando o Colossus porque a Kitty estava tocando nele. Ficou um visual muito legal. E olha, não estou aqui para tentar justificar o preço das figuras da série máxima, mas se vamos chamá-las de máxima, sabe? Eu meio que quero ver alguns acessórios assim, algumas coisas únicas, coisas que realmente agregam valor. Coisas que pessoas que são realmente fãs de fotografia de action figures possam usar. Para aqueles de nós que realmente gostam de colocar nossos bonecos em poses legais, isso é bom para isso. Então eu acho que isso é realmente uma adição bem interessante ao máximo. Hulk certo, pessoal, já sorteamos um desses, agora é hora de agitar o gerador de números aleatórios e sortear o segundo. Então vamos pegar o iPad, vamos dar uma sacudida nele. 542. Vamos lá para os comentários ver quem foi o 542 e você vai ganhar seu próprio máximo Homem-Aranha. E estamos de volta com uma olhada no X-Force X20 e 3 Warpath 2-Pack. Agora, uma das coisas que mais me incomodam como colecionador de action figures são equipes incompletas. E sinceramente, nenhum desses personagens parece forte o bastante para merecer uma figura solo. Ter os dois em um pacote duplo facilita muito completar a equipe. Já tivemos várias versões do Wolverine com seu traje da X-Force e recentemente tivemos um Noturno também na sua versão X-Force. Temos o Anjo a caminho junto com aquela nova Psylocke que está na série Marvel vs Capcom, talvez vejamos um desses. Mas esse pacote duplo é a única maneira de você realmente conseguir completar esse time. Então eu agradeço isso como alguém que monta displays, ter times completos, o Apache está ótimo. Sabe, eu realmente não tenho nenhuma conexão emocional com esse personagem, então não posso exatamente ficar falando poeticamente sobre as aventuras dele e tudo mais. Sabe, eu tenho mais lembranças do irmão dele. Acho que esse era o Thunderbird original como parte dos novos e diferentes X-Men. Vocês sabem, não sou especialista nesses corpos, mas percebo que esse é um corpo mais velho. Porque você tem pinos nos cotovelos e pinos nos joelhos,
E é aquele corpo maior, mais desajeitado, com ombros grandes, meio arredondados e essas, sabe, coxas que parecem quase cômicas, meio que cartunescas. Ele tem uma escultura de cabeça legal, e a pintura está melhor, isso aqui com certeza supera aquilo. A edição exclusiva da San Diego Comic Con, acredito, foi o último X-Force Apache lançado, então está bem legal e inclui alguns pares de mãos. Já coloquei as mãos para ele segurar as facas dele. Mas, sabe, é legal porque ajuda a completar o time. Mas é basicamente tudo o que eu tenho para dizer sobre esse aqui. O destaque desse pacote duplo para mim, com certeza, é a figura da X-23. A Laura aqui já teve algumas figuras bem ruins da Marvel Legends no passado, então é bom ver ela nesse novo corpo feminino super articulado, sabe? Ela tem cotovelos duplos articulados, joelhos duplos sem pinos, uma articulação muito boa com esse corte no diafragma. E nada disso estraga o visual da escultura dela, muito, muito legal. Ela tem todas as 3 garras, as 2 aqui nas mãos e uma nos pés saindo dos dedos. E claro, a pintura nessa escultura de cabeça está realmente boa. Novamente, estamos falando de grandes avanços nas esculturas de cabeça feminina, principalmente quando os rostos são pintados. Felizmente, ela realmente conseguiu isso. Esse é meio que o padrão, tipo, parada aqui, pronta pra te matar com aquele olhar, mas ela tem um visual completo. Também tem a cabeça do tipo, estou no ar, vindo atrás de você. Aqui está. Esse é o último rosto que você vai ver na vida. Cabeça. Eu realmente gosto do jeito que o cabelo dela está esvoaçando para trás e ao redor. Essa pose de ação ficou muito legal. E eu não sei vocês, mas quando eu olho esse perfil, quando eu vejo essa escultura da cabeça, essa aqui com a máscara parece mais com a atriz que interpretou o X-20 no último filme do Wolverine e depois em Wolverine. Deadpool, Wolverine. Depende de quem você perguntar. Tem algo nisso que, sei lá, eu acho que realmente lembra ela, então isso é quase como um bônus extra. Provavelmente vamos ter ela em mais algumas linhas de Deadpool Wolverine. Talvez eles até já tenham anunciado isso. Não tenho certeza, mas de novo, uma figura dinâmica muito boa. Ficou ótima no novo corpo feminino, tem muita possibilidade de pose. Vai ficar legal na sua exposição do X-Force. Ok, tenho muito a dizer sobre essa aqui. Primeiro de tudo, quero agradecer ao meu amigo ToyX por postar no Instagram dele que isso estava disponível no aplicativo da Target ou no site da Target, porque eu perdi a pré-venda inicial. Em segundo lugar, este é claro a versão X-Factor, e X-Factor foi a reunião dos 5 X-Men originais: Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Jean Grey. O problema era que na época Jean Grey estava morta. Ela tinha sacrificado sua vida para a Força Fênix, e a Força Fênix, ela tirou a própria vida para proteger o universo. E no cânone naquela época não existia Jean Grey. Então, não havia como reunir os X-Men originais quando um deles estava morto. O que nos leva a um dos maiores mistérios e histórias da história dos quadrinhos. Então, Kurt Busiek, futuro escritor extraordinário, você sabe, futuro superstar da Marvel e da corrente contínua quando ele era um universitário, ele realmente apresentou uma ideia ao roteirista da Marvel, Roger Stern. Que Jean Grey, o corpo de Jean Grey, na verdade ainda estava em estase no fundo da Jamaica Bay, e que a Força Fênix havia assumido o controle e meio que clonado o corpo dela. E foi isso que morreu no universo Marvel. Enquanto a Jean Grey original ainda estava em estase no fundo da Jamaica Bay, em Nova York, onde a nave espacial deles havia caído. Ao fim de X-Men, Os Novos Mutantes número 1. Stern então contou essa ideia para John Byrne, que estava escrevendo e desenhando o Quarteto Fantástico na época, e eu tinha uma assinatura do Quarteto Fantástico durante esse período. E em um crossover com os Vingadores, eles realmente encontraram Jean Grey no fundo da Baía e a trouxeram de volta. Assim, abriram caminho para que os X-Men originais se reunissem como X-Factor. Então, como eu disse, muita coisa envolve essa figura agora. Vamos abrir e dar uma olhada, certo? Vamos direto ao ponto e tirar uma coisa do caminho logo de cara. Ela não está usando as botas, nem mesmo na embalagem, agora ela está com as botas amarelas. Provavelmente há muitos motivos para isso. Obviamente o primeiro é a redução de custos, o segundo é realmente difícil fazer com que a tinta amarela fique sobre o verde e muitas vezes você vê o verde aparecendo por baixo. Eles fizeram um ótimo trabalho com essa figura, onde isso não ocorreu. Mas o ideal seria se você tivesse um corte, tipo um corte de bota ali, e toda a parte de baixo da bota fosse aquela peça amarela. Mas não é, e a gente vai ter que superar isso.
porque esse é definitivamente o visual da Jean Grey na edição 1 de X Factor e eu odeio ficar repetindo isso. Isso é tipo aquele segmento em memória no Oscar, mas naquela primeira edição de X Factor, onde a Jean meio que usa pela primeira vez. Esse visual foi desenhado pelo Butch Guice, e infelizmente o Butch Guice também faleceu recentemente. Ele era um artista absolutamente incrível, provavelmente mais conhecido pelo seu trabalho em Micronautas, mas também, e por tudo que dizem, um cara realmente sensacional. Fico feliz que essa figura tenha sido lançada, pois nos faz lembrar, mesmo que por um momento, do Butch Guice. Dito isso, eu sempre odiei esse visual da Jean Grey, estamos falando de uma das personagens mais bonitas e atraentes da história do universo Marvel. E ela está com essa máscara boba cobrindo toda a cabeça, com aquele cabelo ruivo lindo saindo por trás. Agora não me entenda mal, é super fiel àquela primeira edição, e até o acessório que vem junto está perfeito. Então você tem esse pequeno efeito de telecinese acontecendo aqui. Eu não faço ideia de como você deveria usar isso. Eu não sei se era para eu pegar algum tipo de massinha adesiva e colocar ali, porque isso realmente não encaixa em lugar nenhum. Mas sabe, é uma pecinha legal se eu conseguir descobrir como usar. Mas mesmo sendo super fiel, e mesmo que isso combine com o Ciclope de cruz amarela que a gente acabou de receber na coleção da figura do Holocausto, esse não é meu visual favorito. Pra Jean Grey isso aqui é muito melhor. Agora ela ainda tem a máscara, então você meio que protege a identidade dela. Ela está usando o nome Garota Marvel, mas pelo menos você consegue ver aquele rosto lindo e aquele cabelo ruivo esvoaçante. Então, Bob Layton foi o escritor original da série. Mas Louise Simonson entrou logo depois e meio que mudou as coisas. Acho que as vendas estavam talvez um pouco atrás de alguns dos outros títulos dos X-Men, mas Louise Simonson trouxe o elemento-chave de tudo que realmente fez o X-Factor decolar, e esse era o marido dela. Ela trouxe o marido dela, Walt Simonson, para cuidar da arte, e então Walt assumiu. O visual da Garota Marvel deu a ela esse cabelo solto, esvoaçante. Ele meio que redesenhou alguns dos outros personagens, o Fera voltou à sua forma humana, então você realmente tinha os X-Men originais de novo. Claro, mudanças estavam por vir. O Arcanjo apareceu rapidamente, então muita coisa aconteceu. Simonson também inverteu esse traje para algo mais vermelho e dourado, que era algo que realmente precisávamos. Porque esse é o melhor visual para esse personagem. Mas esse é um visual muito mais preferido para a Garota Marvel. Agora sim estamos indo bem. Sabe, eu tive que deixar o Toby Emo por último. Mas fique até o final do vídeo porque ainda temos mais uma figura do máximo Homem-Aranha para sortear. Sabe, eu ouvi algumas pessoas dizendo que isso aqui é só uma repintura da figura do Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa. A figura do Homem-Aranha do Tobey Maguire em Sem Volta Pra Casa. E por isso ela é baseada, sabe, em um visual mais antigo, talvez um pouco mais cheinho. Não tão musculoso quanto o Tobey era durante as filmagens de Homem-Aranha 3. E sim, eu entendo, dá pra ver isso, é um ponto válido, acho, mas pra mim isso não faz diferença nenhuma. Quero dizer, ele tem proporções bem humanas, normais, realistas, no estilo do MCU. Mas pra mim, o que importa é o quão incrível está essa pintura. Olha só como esse prata sobre o preto ficou incrível, e as linhas de teia em relevo estão muito bem feitas. Quando você volta e olha para as figuras do Homem-Aranha do MCU, especialmente da trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire, nenhuma chegou perto das que foram produzidas pela Toy Biz. Aquelas figuras que eles fizeram, especialmente para os 2 primeiros filmes, eram simplesmente incomparáveis. Esta é a melhor coisa que a Hasbro fez em relação àqueles filmes desde então. Quero dizer, isso aqui está realmente bom. E essas aplicações de pintura são, ouso dizer, melhores do que as da Toy Biz. Quero dizer, estão super bem feitas. Olha só isso, e o jeito que o prata reflete no preto, isso está realmente muito bom. Então, sabe, esse é o tipo definitivo de simbionte. Homem-Aranha do traje preto do Homem-Aranha 3. Quero dizer, isso aqui está realmente muito bom. E a gente nem chegou na parte boa ainda. Agora sim. Estamos falando sério. Quero dizer, estou quase começando a cantar Dashboard Confessional só de olhar para isso aqui. Isso é tão emo, cara, que eu nem sei o que dizer. O cabelo caindo pro lado, aquele traço que parece até delineador em volta dos olhos dele, esses lábios fazendo biquinho. Isso aqui tá sensacional. Sério, pessoal, a Hasbro mandou muito bem nessa cabeça. Quer dizer, isso aqui tá terrível. Perfeição em todo o seu esplendor e ainda nem chegamos na melhor parte. Agora estamos vendo toda a expressão do mal, que é o simbionte Venom.
Olha isso subindo pelo rosto do Toby. Eu adoro como aquelas garras ficam pra cima, tipo bem nas bochechas dele e descendo pela mandíbula. Como isso se espalha pelo peito dele e escorrega pelas costas dele. E que a cabeça e a máscara do Venom estão prestes a engolir a cabeça do Toby. Essa é uma figura esculpida de forma brilhante, brilhante mesmo. Vou ter que perguntar na San Diego Comic Con quem esculpiu isso, porque eu realmente quero dar crédito a quem merece. O fato disso simplesmente se encaixar nos ombros dele, mas criar tanta vida e terror nessa figura. Ah, isso é absolutamente brilhante. Não consigo expressar o quanto essa cabeça de simbionte subindo por cima é incrível. O rosto do Toby está simplesmente sensacional e eleva um personagem nota A, uma figura nota A, para a estratosfera. Beleza, chegou a hora de sortear nossa terceira e última figura máxima do Homem-Aranha. Então, lá vem ela. Gerador de números aleatórios, vamos dar uma sacudida. 410, certo? Vamos ver quem foi o número 410 e descobrir quem vai ganhar a última máxima totalmente grátis. Homem-Aranha. Ok, vou chutar que esse nome significa William Davis Jr. Parabéns, você ganhou uma máxima grátis do Homem-Aranha chegando até você. Me mande um e-mail, vamos entrar em contato e ela vai direto para você. E aí pessoal, obrigado por assistirem. Lembram dos vencedores? Me envie um e-mail no endereço mostrado na tela. Vou mandar isso para seus novos lares bem rápido. E como sempre, para o melhor em quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.